Bom dia, sexto ano. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da semana passada. A gente vai continuar falando de músculos e esqueleto. O que acontece? A gente vai dar uma olhada na correção, dos exercícios. Vamos dar continuidade aqui. Primeiro, eu tinha perguntado sobre as funções do esqueleto. Tanto o axial, que é o que está no eixo, que é a nossa coluna, quanto o apendicular. Apendicular vem de apêndice, tudo aquilo que fica pendurado. Então, são os membros superiores e os inferiores. Então, as funções de cada uma dessas partes, eu destaquei aqui. Então, vamos lá. A do crânio e a caixa torácica e a coluna vertebral, elas têm uma função em comum muito importante, que é a proteção. O crânio, ele envolve e protege o cérebro. A caixa torácica, ela envolve e protege, os órgãos vitais, pulmões e coração. A coluna vertebral, ela protege a medula espinhal. A medula espinhal é que é responsável por fazer a comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Mas, além disso, a coluna vertebral, ela também é responsável por dar a sustentação. Ela que permite que a gente fique sentado ou em pé de forma ereta. Ela permite a fixação das costelas, que vão proteger os nossos órgãos vitais. E também a coluna vertebral, a coluna vertebral e na caixa torácica é o local em que os músculos ficam fixados. Então, se não tivesse os ossos, os músculos iam ficar como? Molenga, Não ia ter como ele se sustentar em nenhuma base. Então, essas são as principais funções do esqueleto axial. Lembrando que o esqueleto axial é o crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Agora, o esqueleto apendicular, que são o que fica pendurado, que são os membros superiores e os inferiores, eles também são muito importantes. Por quê? Os membros superiores, que são os braços e as mãos, elas permitem a movimentação das mãos, e essa movimentação permite que a gente realize movimentos complexos, e também delicados, como o ato de escrever ou pintar, tocar algum instrumento. E os membros inferiores, eles fazem o trabalho de sustentar o corpo, o peso do corpo, manter o nosso equilíbrio também, e também permite que a gente caminhe. Além de todas essas características, como a gente pode ver nos documentários, a gente viu duas situações bem interessantes, porém contrárias. Vamos colocar aqui no próximo slide. Então, os músculos, junto com o sistema esquelético, que é o sistema que compõe todos os nossos ossos, eles fazem o papel de manter o equilíbrio da nossa movimentação, a contração e o relaxamento dos músculos. Num dos documentários, a gente pode ver que tem um homem que o músculo dele está constantemente contraído. Ele se contrai sem ele poder controlar a ação. Então, apesar dele ter, sim, um corpo bastante musculoso, músculos bem definidos, ele fica sempre parado em posições estranhas, porque o corpo dele perdeu essa habilidade de controlar a contração dos músculos. A gente vê que dá para ter uma certa independência e tudo mais, mas a gente também vê que toda situação que é exagerada demais, ela acaba se tornando patológica, porque ela sai desse equilíbrio. E aí, o que acontece? Ele tem o aumento, da contração das fibras do músculo dele. E isso, numa pessoa normal, seria aquela pessoa que malha demais. Então, quanto mais você malha, utiliza, exige das suas fibras do seu músculo, ele tende a aumentar de volume. Porque se está exigindo mais, ele entende que ele tem que estar maior para conseguir suprir a sua necessidade que você está criando para ele. Por outro lado, no outro vídeo que a gente viu um homem que ele está perdendo a massa muscular dele. A massa muscular dele começa a definhar. Por quê? Porque deixa de receber estímulos. A partir do momento que o músculo deixa de receber estímulos, ele para de ser utilizado, ele começa a atrofiar. Esse é o termo que a gente usa, atrofia. Quer dizer que para de crescer.
Então, o completo oposto do outro vídeo que a gente viu. Então, a gente tem um homem que tem uma contração exagerada, que recebe estímulo demais, e esse estímulo exagerado acaba causando uma situação de doença, uma situação patológica. E, por outro lado, a gente tem uma pessoa que está definhando, né, para de receber esses estímulos, o músculo não recebe o estímulo para contrair, aí o músculo entende que ele não precisa fazer nenhum trabalho e ele entende que ele não precisa se manter. Ele entende que ele não está sendo utilizado, então ele não precisa receber nutriente, ele não precisa receber o que ele receberia para poder manter as suas funções, porque ele não está sendo utilizado. Então isso acontece porque os músculos e os ossos, eles são um sistema interligado. A gente gosta de falar que os ossos são como se fosse a alavanca e o músculo é a força da alavanca. Então, um não existe sem o outro. Uma alavanca sem força não faz movimentos bons, mas a força, sem ter o que sustenta ela, também não realiza movimento, né? Seria um movimento descoordenado. Então, eu coloquei essas duas figuras da força, né, e do equilíbrio, porque os músculos e os ossos, eles atuam nisso. O que acontece? Aí você vai me falar, então eu preciso disso porque eu me movimento muito? Não, vamos fazer um treino aqui. Da onde vocês estiverem, fiquem sentados, joguem o ombro para trás, tentem ficar com a postura mais certa que vocês conseguem. Ereta, sem ficar torto, sem ficar, né? Fica assim, com a postura bem certinha. Tenta ficar assim por uns 5 minutos. Vocês vão começar a perceber que alguns músculos, algumas partes do corpo começam a ficar um pouquinho doloridos, a ficar um pouquinho desconfortável, parece que você vai desmontando. O que acontece? O músculo e o osso, eles também agem quando a gente está parado. É eles que são responsáveis por manter a nossa postura, em pé ou sentado, para que a gente possa correr em harmonia, isso é legal. Mas o simples fato de você ficar parado, vamos fazer mais esse exercício. Levantem e fiquem parados. Agora tenta jogar o peso para a perna direita. Tá vendo que a esquerda deu uma relaxada e os seus músculos da direita deram uma contraída? Parece que ficou mais pesado de um lado. Se você jogar para a outra perna, você vai sentir isso também. Significa que os seus músculos estão contraindo e relaxando e se ajustando para manter você naquela postura certa. Então, mesmo quando você está parado, os seus músculos estão se mexendo. Você vai me falar, e se eu estiver deitado e totalmente relaxado? Se você estiver com o olho aberto ou fechado, os músculos que movimentam os olhos, porque né, se você olha para um lado ou para o outro, é porque o músculo contraiu ou relaxou, para você olhar para um lado ou para o outro. Então, os seus músculos dos olhos estão se movendo. Aí você me pergunta, mas e se eu estiver dormindo e nada estiver acontecendo? A gente vai ver aqui embaixo esses 3 tipos de músculo. Os nossos órgãos internos também são formados por músculos. Os músculos dos nossos órgãos, do pulmão, do intestino, do estômago, a gente chama de músculos lisos, porque as células são dessa forma, remetem a uma estrutura mais lisa, mais organizada. Esses músculos lisos são involuntários. Então, mesmo se você estiver dormindo, mesmo que você estiver parado e totalmente relaxado, os seus músculos lisos estão funcionando, porque você está respirando, o seu intestino está funcionando, o seu estômago está funcionando. E você vai me perguntar, mas então o que eles estão fazendo? Imagina comigo. A comida que você come passa pelo esôfago. O esôfago vai fazendo pequenos movimentos assim para empurrar a comida para baixo. Esses movimentos involuntários que vão empurrando a comida que passa para o esôfago, passa para o estômago, do estômago passa para o intestino, esses músculos que vão contraindo e relaxando para a comida ir descendo, eles não são controlados pela gente. A gente chama eles de músculos involuntários. Então, mesmo que você esteja completamente parado e relaxado, os seus músculos ainda estão trabalhando. Os músculos que a gente consegue controlar, que são os músculos do braço, da perna, da face, que dá as nossas expressões, a gente chama de músculo estriado. É esse segundo aqui.
Tá vendo que ele é diferente do liso porque ele tem essas estrias e ele tem mais núcleos? Então, a gente chama ele de músculo estriado ou músculo esquelético. Por quê? Porque ele está em contato mais em contato com o osso. Então, se isso acontece, esses são os voluntários, são os músculos que você controla. E também tem um último músculo, que é o músculo do coração, que ele é diferente do estriado e do liso, mas ele também é involuntário porque a gente não controla, né? Coração bate, coração para, coração bate. A gente não pode fazer isso. Então, como a gente viu, se tudo que a gente faz está ligado ao movimento, está ligado à sustentação, então a gente vai ver agora como que chamam esses movimentos. Tá nesse slide aqui. Então, vamos começar pelos de cima. Flexão e extensão. Flexionar é quando o músculo fica mais tenso. Por exemplo, quem faz academia sabe, né? Flexão, flexionou esse músculo, eu estendi, ele relaxou. Flexionou, ficou tenso, estendi, ele relaxou. A mesma coisa acontece com a mão. Olha só. Eu estendi, né? Esse músculo aqui ficou tenso, né? Ficou contraído. Eu relaxei, ele desceu. Estendi, relaxei. O mesmo a gente pode fazer com o pé ou com a perna. Estender e flexionar e estender. Só que existem outros movimentos. Por exemplo, olha que interessante. Esse de rotação. Tá vendo que a pessoa tá com o braço assim e tá mexendo assim? Rotação quer dizer mudar, né, no próprio eixo, parecido com o que a Terra faz. A gente faz a rotação também da cabeça. Imagina uma linha passando aqui. A rotação é em torno do próprio eixo. Então, se você olha para um lado ou olha para o outro, você está fazendo a rotação em 180 graus, não tá? E por último, o último movimento que a gente vai ver hoje, que eu acho muito legal, é o que a gente chama de adução e abdução. Vamos começar pelo abdução. Abdução quer dizer que está sendo levado para fora. Por exemplo, essa daqui é a abdução do dedão. Por quê? Porque ele está sendo levado para longe dos outros. Essa imagem aqui mostra a abdução da perna. Tá vendo que ela está se distanciando da outra perna? É isso. Agora, a adução é um movimento contrário, de aproximação. Ó, se vai para lá é adução, abdução, e se volta é adução. Então, para casa, vocês vão fazer para mim, colocar no caderno, colocar o nome dos movimentos e também algum tipo de movimento do dia a dia que condiz com ele. Lembra que eu falei da flexão e da extensão da perna? Que é esse daqui? Isso te lembra de caminhar, não lembra? Então, o movimento que você faz de flexão e adução é o de caminhar. Então, vocês podem dar exemplos do seu dia a dia desse daqui. Ah, o que eu vou falar da rotação? Ah, olhar para um lado, olhar para o outro. Então, tem vários que vocês podem pesquisar no seu dia a dia para preencher pelo menos um exemplo de cada. Tá bom? A gente se vê na próxima aula.